Você acha que a sua empresa não usa IA? Ha! Vem, vamos conversar um pouco sobre isso. Aproveita, se inscreve aqui no canal, me siga nas outras redes sociais e comenta também um pouquinho no vídeo o que você está achando dos conteúdos e também deste conteúdo. Vamos lá, minha gente. Muitas das vezes, as empresas, quando a gente vai conversar, ainda mais empresa mais tradicional, eu chego e pergunto: quais são os processos de IA que a sua empresa está utilizando? Aí a resposta do gestor ou do dono é simples: nós não usamos IA. Ou nossa empresa não tem política de IA. Aí eu já paro, fico pensando assim, gente, eu conto ou deixo alguém contar para essa pessoa? Meu amigo, você já usa IA e não estava sabendo. Ou melhor, a sua empresa utiliza IA. A sua empresa já tem uma política de IA, só que não foi criada por você. A sua empresa já tem ferramentas de IA que circula entre os dados do seu cliente e você talvez nem saiba quais são essas ferramentas que os seus colaboradores estão utilizando. E é aqui que nós vamos conversar um pouco. Hoje é muito comum e vai crescer cada vez mais, e tomara que cresça cada vez mais, porque já é realidade, os colaboradores das empresas têm acesso a várias IAs. ChatGPT, Gemini, Claude, um monte de IA por aí. Que o foco não é vender IA, tá? Eles utilizam para poder fazer análise de documento, revisar a escrita, revisar e-mail, fazer comparativo de preço, fazer comparativo de informações financeiras sua e de seus clientes, fazer uma série de outras coisas relacionadas à análise. Só que você não está sabendo disso. Ou você pensa que ninguém está fazendo isso, ou simplesmente coloca uma venda nos olhos pensando que na sua empresa não acontece. O que é o risco disso? Primeiro, é uma política que está sendo utilizada na sua empresa, uma política de utilização de IA, que não é errado, tá? Incentive isso a acontecer, porque quanto mais isso acontecer, melhor para o seu negócio, tá? É uma política que não foi criada por você, então pode ter um funcionário que está usando o Gemini, outro utilizando o Claude, outro utilizando o Grok, outro utilizando o ChatGPT e por aí vai. Então são várias IAs ou vários aplicativos de IAs que estão sendo utilizados por pessoas diferentes e para poder analisar talvez até o mesmo documento. O que isso quer dizer? A gente sabe que a resposta do Claude é diferente do ChatGPT, porque apesar de parecerem a mesma coisa na função chat, eles têm uma maneira de atender aquela necessidade sua diferente, certo? Então as respostas não vão estar realmente bem dentro de uma com a outra. Os dados que você colocou na IA, eles estão públicos. Alguém está tendo acesso àquilo, alguém pode ter acesso àquilo, até para poder fazer análise de comparação também. Não estou falando que eles vão usar lá, pegar lá um Excel que você anexou para poder ver. Esquece isso, não tem nada disso não. Isso aqui não é o foco. Mas você está colocando dados do seu cliente, dados da sua empresa em ferramentas que você nem conhece ou em ferramentas que você nem sabia que estava acontecendo. E aí? Como que fica isso na política do seu negócio? Para de ser cabeça dura. Vamos desenhar a política da sua empresa em relação à utilização de IA. O que seria isso? Quais ferramentas que vão ser utilizadas na empresa? Você, enquanto empresário, começa a investir nisso, começa a pagar a questão da assinatura business. Hoje tem várias assinaturas aí para time, para você poder ter no mesmo aplicativo, na mesma IA, várias pessoas utilizando para poder realmente chegar numa conclusão correta ou chegar em uma memória que eles falam, né, em relação ao IA, que vai realmente atender a necessidade do seu negócio. A IA, gente, é maravilhosa. Eu utilizo IA praticamente em tudo para poder me ajudar. Por que você não está fazendo isso? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse pensamento que não está tendo isso na sua empresa e começar a realmente entender que está acontecendo e você tem que incentivar a acontecer cada vez mais para poder agilizar o seu processo, para poder te entregar resultados melhores e poder ajudar o seu time a crescer. Quem aqui nunca utilizou IA para poder aprender alguma coisa? Quem aqui nunca utilizou IA para poder fazer uma pesquisa ou para poder ajudar em uma análise de dados? Se a resposta que é que você nunca fez isso, você já está atrasado há muito tempo, tá? Então incentive isso no seu time, incentive isso na sua empresa, desenhe a política correta de IA para poder identificar quais vão ser as IAs utilizadas para poder criar slide, criar apresentação,
criar a questão de documento, revisar números, analisar números, para que o seu time tenha acesso a essas ferramentas, você invista em ferramentas que vão realmente ser importantes para o seu negócio, e aí sim você vai ter uma política de IA desenhada por você. Você vai saber exatamente o que está acontecendo, quais ferramentas que são e como que está sendo feito aquilo, tá? Então, usa inteligência, para de ser cabeça dura. O mundo está aí para poder ser utilizado, as ferramentas que tem. Tudo que está sendo desenvolvido é para poder potencializar o seu negócio e também para ajudar você em tomada de decisão. Saia do operacional, vai mais para o estratégico, vai tomar decisões, esqueça de ficar lá montando apresentação, tá? Pelo amor de Deus. Quanto tempo você gasta para poder montar uma apresentação no PowerPoint que talvez a pessoa que está vendo tá nem aí. A pessoa quer mais saber o que está escrito ali, quais são as conclusões da sua apresentação e do seu arquivo, do que propriamente quantas horas ou a beleza que foi feito aquilo. Então, menos esforço, mais resultado, mais agilidade, mais desempenho e mais resultado, tá? Comenta aqui embaixo se a sua empresa tem política de IA bem definida e se você realmente sabe quais são as IAs que os seus colaboradores utilizam no seu negócio. Gostou? Comenta e curte aqui embaixo.